Olá amigos do Tao, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso canal. Sou o professor Gilberto e aqui falamos sobre taoísmo, filosofia, espiritualidade e cultura chinesa, que é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar nesse vídeo de hoje a respeito do Kuai-tzu, os pauzinhos de comer, que é uma das tradições mais antigas da China e que é mais disseminada no mundo todo. Fique conosco e vamos ver a origem e o funcionamento desse negócio aqui. O hábito de comer usando os pãozinhos é uma coisa muito antiga na China. Ele deve ter sido criado, acredita-se, por volta de 1200 a.C., ou seja, ainda na dinastia Shang, ainda nos primórdios da civilização chinesa. O motivo para isso é muito simples, né? A facilidade em você encontrar e produzir esses talheres. É muito fácil. E ele torna a coisa mais higiênica, né? Porque você não tem contato direto com o alimento. É um talher, né, para você comer. Ao contrário dos indianos, que gostam de comer com a mão, os chineses sempre gostaram de um pouco mais de requinte à mesa, de determinadas regras de etiqueta, e isso levou a utilizar um instrumento para comer, para que você não tenha acesso, né, com a mão no alimento. Isso obviamente tem muitas vantagens higiênicas, tem muitas vantagens de praticidade no dia a dia, mas é um costume que permaneceu na China até os dias de hoje e se expandiu para a Tailândia, Vietnã, Japão, Coreia, Sudeste da Ásia e todas as colônias chinesas pelo mundo. E a partir daí, junto com a culinária chinesa, para todos os países ocidentais também. Então é uma coisa consagrada, é uma coisa que todo mundo conhece, né? Inclusive quando se vai, né, em restaurantes japoneses, que é o mais comum aqui no Brasil, você chama de hashi, que é a pronúncia chinesa, a pronúncia japonesa, né, para os pauzinhos, você chama ele de hashi. E é comum a gente ver as pessoas comendo com aquele plastiquinho juntando os dois, né? Formando uma pinça para pegar. Normal, né? Mas se você desenvolver a habilidade de utilizar o Kuai-tzu da maneira correta, é uma coisa que é muito boa para a habilidade manual e ele é muito prático, né? Para você fazer coisas na cozinha, mexer uma salada e fazer qualquer tipo de coisa que você precise pegar algo com uma pinça, mas você não tem uma pinça, então você pode utilizar, né, os nossos Kuai-tzu. Então é uma coisa muito antiga na China. E o Kuai-tzu ele ainda é feito de madeira, principalmente, né, de bambu, mas pode ser de madeiras nobres, né, como sândalo ou algumas outras características assim. Também podem ser feitas de metal. E hoje em dia pode ser feito até de plástico. Eu já tive um par de Kuai-tzu de plástico, mas o de madeira ele tem uma energia diferente. Então o Kuai-tzu, ele é um ideograma que ele possui dois componentes. Um radical para bambu e um outro componente que significa rápido. Então ele significa que você está usando o bambu para agilizar, né? Você está usando um instrumento de bambu para agilizar. O tz, no final, ele é para a montagem de um substantivo. Tá? Então você pode falar simplesmente Kuai ou Kuai-tzu, que é o substantivo. No caso, existiam outros termos mais antigos, mas que significavam devagar, parado. Isso não era interessante para os chineses, principalmente
para os marinheiros que achavam que isso era um mau sinal, né? Então o Kwai é rápido, então tudo rápido. Então isso daí ele fica melhor na cultura quando você fala que o negócio é rápido. Então é o bambu para agilizar. Então ele é basicamente feito de madeira de bambu, normalmente. Os mais nobres, a aristocracia, muitas vezes utilizava os quaites de prata, ou revestido em prata, né? Porque a prata ela reage com vários tipos de venenos, ficando escura. A prata escurece muito fácil em presença dessas substâncias. Então era um indicativo que a comida estava envenenada. Então o uso do quartz de prata, ele permitia que fosse feito um sistema de alarme contra o envenenamento das pessoas. Lógico, além do quartz, nós temos também a colher. A colher ela é muito antiga, né? Muita gente celebra a criação da colher na Europa, mas a colher na China é muito antiga, né? Geralmente feita de porcelana. Então ela é utilizada por crianças. Muita gente também gosta de comer, principalmente os mais velhos, com a colher. E para se tomar sopas e caldos, e também para você se servir do prato principal. Então você tem a sua tigelinha, você tem o prato principal e você se serve da colher na sua tigela, né? Para você não colocar o seu próprio quartz dentro da vasilha comum. A não ser que seja para pegar alguma pecinha, alguma coisa, né? Como por exemplo o sushi, né? No Japão. Aí você pode pegar com o seu próprio pauzinho, seu próprio hashi. Mas normalmente você se serve com uma colher ou um instrumento adequado lá da travessa em comum, né? Lógico que isso é um motivo higiênico também, né? Existe também o quartz de cozinha, que ele é grande, olha só, e geralmente ele tem uma cordinha segurando ele para ele não cair, né? Então com esse quartz grande você pode mexer frituras, usar na cozinha de modo geral, né? Ele chamusca um pouco na ponta, mas ele é muito resistente. E ele é de um tamanho maior justamente para você pegar de longe, né? Uma outra coisa interessante, quando você pega um quartz chinês, tá? Chinês. Normalmente, onde você pega, ele tem uma seção quadrada. Ok? Ele é quadrado. E aonde pega o alimento é redondo. Certo? Então, essa disposição aqui, ele segue a filosofia chinesa de céu e terra. O céu é redondo, a terra é quadrada. Então você usa a terra como base, né? E a ponta é que vai para o que é gostoso, para o céu, né? Essa é a ideia básica por trás do formato quadrado e circular. Outra coisa importante também é etiqueta, né? Etiqueta. Você pega um par de quartz, você nunca aponta para alguém. Ó, você aí, né? Eu estou fazendo negócios com ele. Você nunca aponta para uma pessoa. Isso é uma falta de educação tremenda. Outra coisa também, que inclusive existe isso também na cultura japonesa, né? Você não espeta os quartz na tigela de arroz, né? Os quartz eles ficam sempre sobre a tigela, sempre colocados assim na horizontal em cima da tigela. Você nunca espeta ele. Por quê? Quando você faz alguma homenagem aos mortos, né, aos antepassados, principalmente o Festival dos Fantasmas Famintos, que acontece no 7º mês chinês, que é por volta de agosto, aqui no nosso calendário, você faz oferendas de alimentos, muitas vezes, para os mortos. E o arroz
você espeta o hashi em cima, né? O quartzo em cima. Então o que acontece? Isso é considerado uma oferenda aos mortos. Então é mau agouro você espetar o arroz com o seu quartzo, porque é um símbolo de morte, né? É um símbolo de cerimônia. E quando você espeta o quartzo no arroz, ele tem a mesma semelhança com a tigela com o incenso, né? Que é também uma oferenda para os antepassados, para os mortos, para as divindades. Então ele fica parecendo uma tigela com incenso. Então isso é mau agouro. Então você sempre coloca o quartzo deitadinho assim em cima da tigela. Existe um outro argumento na China sobre o uso do quartzo, que seria para você não ter armas à mesa. A etiqueta chinesa, ela é contra ter armas à mesa. A mesa é um lugar em que você discute negócios, você fala da família, você saboreia os alimentos, você elogia os alimentos, sua textura, sua cor, seu sabor, e você faz diversas conversas amenas. Não é um lugar de conflito. Então o que acontece? Se você tiver garfos e facas, você tem armas, basicamente a mesa, né? Então os alimentos, eles já vêm todos cortados em tamanhos adequados para se usar o quartzo. Então você não tem que cortar nada na mesa, você já tem o quartzo para você poder utilizar. Então é outra das ideias por trás do uso dos pauzinhos, né? Não ter armas à mesa. Isso colocado aqui, seria interessante explicar vagamente como se usa, né? Para você desenvolver essa habilidade e não ficar preso àqueles plastiquinhos. Antigamente era um elástico que se colocava nos pauzinhos. Aí hoje em dia já existe uma coisa de plástico. Então você abre, né? Geralmente pelo lado do cabo, tá? O lado que você segura. Um deles fica colocado entre o anelar e o médio, tá? Descansando no polegar, tá? Não vai dar para ver muito bem aqui, né? Precisaria de uma outra câmera, mas é basicamente isso. E o outro, ele é seguro com o indicador e o polegar, tá? Aí o que acontece? Qual que é o segredo da utilização disso? Só um se mexe, o outro permanece parado. Eu já vi muita gente tentando em restaurante fazer um movimento assim, né? O movimento de pinça não são os dois juntos. Um é parado e o outro é que se move, tá? Então um fica como referência para você pegar e o outro para segurar. Aqui o método tradicional chinês é com 3 dedos, né? Você tem o indicador, o médio e o polegar segurando o que mexe, e o polegar pressionando o que fica parado, tá? Em cima do dedo anelar. Mas eu utilizo só com o indicador, só o indicador e o polegar, tá? O resto fica segurando de baixo. Isso eu acho que dá mais firmeza, né? Isso é uma coisa minha, tá? Você vê as crianças, os iniciantes, o pessoal que não entende, cruzando, né? Cruzando o hashi, cruzando o quartzo, né? Eu nem sei como é que faz isso, mas eles cruzam, né? Na verdade você não cruza, eles estão paralelos, tá? Então o de baixo fica parado, o de cima é que se mexe. E aí, usando esse método, você pode pegar uma variedade de coisas. É muito prático, muito fácil. Então a próxima vez que você for num restaurante, né,
Vou colocar umas imagens aqui para melhorar isso. Existem vídeos no YouTube só explicando como funciona. E eu acho que você deveria tentar, né? Deveria tentar. Eu acho que isso é um exercício muito interessante. Não precisa fazer como o Sr. Miyagi e tentar pegar uma mosca com o hashi, né? Eu não aconselho isso porque é muito frustrante. Mas para comer é um utensílio muito interessante. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu curtir aí, dar a sua curtida e deixar seu comentário. Você usa o quartz, o hashi, ou você ainda está dependendo do plastiquinho nas beiradas, né? Fala aí pra gente. Tenha certeza que a culinária oriental ela é muito mais saborosa quando você usa o instrumento certo. Até o próximo vídeo, então.